Senhor presidente, senhores deputados, senhores deputados, eu ouvi parte do pronunciamento do deputado Josué Neto e o que chama a atenção, e eu estou apresentando o requerimento solicitando informação, deputado Zé Ricardo, é que, pelo visto, pelo que está na imprensa, há um contrato de manutenção da M10. E o valor que será disponibilizado não pode ser nesse mesmo contrato, vai ter que licitar, porque o valor é um valor significativo. O valor que está na imprensa, deputado Hermilson, é um valor de 150 milhões, ou foi divulgado errado, ou tem alguma coisa aí de informação truncada, porque é uma informação que não casa, é uma informação que não bate, né? E a pergunta que me fica é o seguinte: se tem uma empresa que é responsável pela manutenção, por que ela não está fazendo a manutenção? Né? Então, eu entendo que essa pergunta, esse questionamento precisa ser respondido para que a gente possa ter uma solução, eu diria assim, de forma emergencial em relação a isso, até porque, pelo visto, né, o nosso verão amazônico chegou. Mas, senhor deputado, senhor presidente, eu tenho me reportado aqui numa situação, e já falei isso aqui algumas vezes, e o Estado do Amazonas, ou nós trabalhamos efetivamente para que a gente possa ter uma outra alternativa econômica, ou a cada dia que passa, nós vamos vendo um quadro desalentador, ou nós ficamos fazendo cara de paisagem diante do cenário do empobrecimento de grande parte da população. Porque senão, vejamos, pesquisas têm demonstrado que o Estado do Amazonas, e eu disse isso aqui nessa tribuna, estava entre os 4 estados mais pobres da federação. Municípios com IDH que não fazem inveja a países paupérrimos da África. E nós temos resultado recente do IBGE que diz o seguinte: depois do Maranhão, que tem 52,4%, o Amazonas é o segundo lugar, com 49,2%, é o estado brasileiro com maior percentual de pessoas que vivem na pobreza. E aí você tem várias classificações dessa pobreza. Nós não podemos ficar calados diante dessa situação. Por quê? Porque nós já tivemos dados aqui do IBGE, e temos esses dados, e esses dados são desse ano, que de cada 10 famílias, 3 famílias estão vivendo com igual ou menos de meio salário mínimo. Que dados da Fundação Abric remetem que 890 mil crianças, jovens e adolescentes, estão na miséria. Ou seja, comem hoje e não sabem quando volta a comer de novo. Então, nós temos uma situação emergencial. Ela não pode ser tratada como algo de planejamento para um futuro. Ela tem que ser resolvida no hoje, porque fome não espera. E essas pessoas estão enfrentando muita dificuldade, com certeza. Ou nós tomamos medidas a curto prazo e trabalhamos em alternativas de políticas econômicas consolidadas, sérias, verdadeiras, ou esse quadro tende a piorar. E nós vamos criar uma desigualdade ainda maior na população do nosso estado. Porque, pasmem, senhores, dados do IBGE, 49,2% da população do estado do Amazonas vivem na pobreza. Ou seja, são 50% da população. Metade da população do Amazonas está no estado da pobreza. E um estado que, segundo o seu orçamento, não é um estado pobre do que diz respeito à receita em relação a todos os estados. Se você comparar a nossa receita em relação ao Amapá, ao Acre e mesmo ao Roraima, nós temos uma situação privilegiada no que diz respeito ao orçamento. Tem algo de muito errado nas políticas públicas adotadas no estado do Amazonas.
Ou nós revemos essa situação, ou nós estamos fadados ao fracasso. O que demonstra a incompetência de políticas públicas para o desenvolvimento econômico. Eu entendo e compreendo, acredito e defendo o modelo do polo industrial da Zona Franca de Manaus, que durante muitos anos, para não dizer muito, mas quase em toda a sua existência, foi a galinha dos ovos de ouro. Mas é chegado o momento de construir alternativas econômicas consolidadas e sérias. Hoje está aqui nessa casa o PPA, e nós precisamos criar as condições necessárias para isso. Infelizmente, o momento que a gente atravessa, deputado Edmilson, e faço um clamor a Vossa Excelência que preside a Comissão de Agricultura, Pecuária e Pesca dessa casa, nós estamos aí com o IDAM ainda com esvaziamento e precisamos de uma solução emergencial, que seja feito um processo seletivo, se aproxima o calendário eleitoral e nós vamos perder o ano agrícola. Ou seja, a safra do ano que vem, ela vai reduzir porque nós não temos em 37 municípios quem sequer elabore um projeto junto ao banco, junto a algo creditício, de quem emita uma DAP, de quem possa fazer renegociação de endividamento de produtor. Como também nós ainda não sinalizamos uma proposta consolidada no que diz respeito ao turismo, como da mesma feita avançar na questão da exploração de produtos madeireiros e não madeireiros. Então, esse é um desafio que está posto para nós, no sentido de construirmos isso de forma coletiva, discutirmos, não só o governo, mas entendo que essa casa tem um papel, e um papel preponderante, no sentido de ouvir segmentos da sociedade, seja os empresários, os empreendedores, os trabalhadores, mas que nós possamos fazê-lo. Agora, medidas emergenciais precisam ser tomadas no sentido de diminuir o número de pessoas que, infelizmente, lamentavelmente, estão passando fome no estado do Amazonas. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Meu muito obrigado e um bom dia a todos.